Eu preciso falar para você que tudo que você ouviu recentemente sobre trabalho e formas de ganhar dinheiro pode estar indo bem na contramão da realidade. Eu vejo aí uma atividade que parece que é a nova tendência que veio para ficar. E, por enquanto, são poucas pessoas que a enxergam dessa forma. Essa vai ser a minha escolha para o longo prazo. E se também for a sua, mano, 2025 pode ser o seu momento. Certeza que você já ouviu que programação era a profissão do futuro, que daqui a um tempo qualquer criança ia estar por aí programando, ou então sobre a tal da inteligência artificial, que ela vai dominar o mundo e quem entrar nessa agora vai se dar bem demais lá na frente. Sei lá, talvez até psicólogo com a demanda por terapia crescendo cada dia mais. Mas eu imagino que você também já tenha ouvido falar uns anos atrás que um engenheiro formado ia estar com a vida ganha, ou um advogado, por exemplo, e pelo que parece, na realidade não foi tão simples assim. De qualquer forma, eu não sei se acreditou nisso aí, mas hoje eu quero te passar uma outra visão diferente. Eu quero mostrar que tudo isso não passa de uma pequena mentirinha que te contaram e se você quer mesmo uma vida com liberdade, balanceada, com tempo e dinheiro para fazer as coisas que você gosta, existe um caminho bem melhor para isso e esse vai ser um trampo bem difícil para um IA te substituir. E ó, dá uma refletida. O que você está fazendo agora, nesse exato momento? O que você faz praticamente o tempo todo que você tem um tempinho livre aí? Você consome. Meio que toda a economia mundial funciona em cima de dois pilares, produção e consumo. E um lado precisa obrigatoriamente que o outro exista. Então, a primeira coisa que eu tenho que te dizer é que se você quer usar o sistema a seu favor, você precisa estar do lado que produz, não tem jeito. Agora, você pode estar aí se perguntando, mas o que eu posso produzir? Na verdade, tudo. Praticamente qualquer coisa que você consiga produzir e vender em larga escala, com alguma margem de lucro, vai te dar um retorno, isso é óbvio. Mas tem tantas opções que já estão muito concorridas e são tão complexas que dependendo do lugar que você está começando, nem vai valer a pena o esforço. Eu vou te dar um exemplo com agronegócio. Com certeza os grandes produtores agrícolas do Brasil e do mundo estão lucrando pra caralho. E eu imagino que ninguém duvida disso. Mas também não é por isso que todo mundo sai por aí querendo virar agricultor e vender comida em larga escala. Por quê? Porque mesmo sendo um setor essencial, que sempre vai ter muito consumo e que gera bilhões no mundo inteiro todos os anos, só um investimento que você ia precisar para começar de uma forma competitiva já é maior do que a grande parte das pessoas conquistou na vida inteira, inclusive eu. E isso falando só de um investimento financeiro, sem contar o conhecimento técnico, contato e todo o outro resto que você vai precisar. Então, a gente chega num ponto-chave, na verdade dois, que é a barreira de entrada e retorno. Nesse exemplo, o retorno pode ser algo inimaginável, mas a barreira é tão grande que não tem nenhuma razão para alguém que, sei lá, não tem milhões de capital disponível ou já nasceu inserida nesse meio, se arriscar num setor como esse. E olha que quem já está nele, meio que já tem os dois. Então, o que pode ter uma barreira de entrada baixa o suficiente com retorno alto o suficiente para valer o risco? E aí nós voltamos na pergunta inicial. O que você faz agora? Você consome conteúdo. E na verdade é bem provável que não só você, mas o mundo inteiro consuma mais isso do que qualquer outra coisa. A cada dia uns 4 bilhões de vídeos são assistidos só no YouTube. Imagina se você juntar Instagram, TikTok, Twitter, Facebook e todo o resto. A sociedade praticamente inteira está viciada nisso. Eu tô, talvez você também. E eu te garanto, só vai piorar. O objetivo de todas essas empresas vai ser com que quase todo o nosso tempo seja gasto dentro dos aplicativos. Porque quanto mais tempo você fica aqui, mais dinheiro eles ganham. Eles investem bilhões de dólares todos os anos para ter a plataforma mais atrativa e mais eficiente possível. Eles têm os melhores cientistas, programadores, psicólogos, designers e a porra toda só para conseguir sua atenção por mais aquele vídeo. E eu posso até parecer meio pessimista, mas para mim esse jogo eles já ganharam. E eles não vão a lugar nenhum. Então, se for para fazer parte disso, se coloca num único lugar que pode de fato se dar bem de alguma forma, ao invés de só jogar todo o seu tempo fora com esse entretenimento rápido e vazio. Que a internet é uma ótima oportunidade de atingir a liberdade financeira, você já deve estar cansado de saber. Mas se em algum momento você pensou em fazer dinheiro com a internet, você tem que saber que não tem nada mais importante do que a criação de conteúdo. E com aquele ponto lá da barreira de entrada e retorno, é um dos melhores mercados para você começar. Já que você basicamente precisa de um celular e internet para entrar numa área que parece que vai ser a grande tendência pelos próximos anos. E se você está me assistindo, provavelmente os dois você já tem. Literalmente, só com isso você já consegue começar a adquirir o conhecimento e colocar em prática, sem gastar nada além do seu tempo e esforço, que são muito valiosos. E pensa aí, todas as pessoas que você conhece que fazem ou fizeram dinheiro na internet, independente do mercado, elas podem até falar sobre assuntos diferentes, vender produtos diferentes, mas praticamente todas elas têm uma única coisa em comum: a produção de conteúdo. E de todas as tendências que vêm surgindo e desaparecendo por aí,
Essa é a única que funcionou desde o começo, funciona hoje e vai continuar funcionando independente do que aconteça. Porque o conteúdo ele é justamente a base para quase tudo que funciona digitalmente. Dependendo do que você faça, você pode até se dar bem sem nunca aparecer ou criar conteúdo na internet. Mas, com certeza, você ia dar muito melhor se estivesse fazendo isso. E a verdade é que isso atualmente vale para qualquer negócio, qualquer profissão. Se você criar conteúdo sobre seja lá o que for que você faça da vida, eventualmente essa criação pode te beneficiar de alguma forma nisso que você já faz. Seja te dando mais visibilidade, seja te dando mais credibilidade, te dando mais renda. Um psicólogo que cria conteúdo e ele é reconhecido por isso, só no fato de aparecer para milhares de pessoas, ele pode cobrar muito mais pelo serviço, porque ele simplesmente tem uma demanda e uma percepção de valor muito maior do que quem não aparece. E com isso ele tem a liberdade de escolher o valor que ele vai cobrar. E é como diz aquele ditado, quem não é visto, não é lembrado. E agora com a internet e com as redes sociais, você tem na palma da sua mão a capacidade de ser visto pra gente pra caralho. Olha o exemplo do Wesley Delano Gary, não sei se eu falei o nome certo. Ele construiu um império multimilionário que praticamente só existe porque em algum momento ele criou conteúdo. E claro, ele soube aproveitar muito bem a audiência que ele conquistou. Várias das maiores empresas do mundo têm grande parte da sua fortuna diretamente ligada nesse mercado. É a Meta, Google, Disney, Netflix, Amazon, Apple e mais um monte de outro. E elas não só criam conteúdo, como elas também são donas das grandes plataformas de divulgação de conteúdo. Essas empresas elas têm uma vida útil infinita, mano. Você não consegue comprar o Instagram uma vez e já era, acabou. Você pode ficar lá horas do seu dia, semanas, meses consumindo conteúdo e sempre vai ter mais coisa lá para você consumir. E com isso eles estão basicamente dominando o mundo. E abaixo desses gigantes também tem milhões de pessoas ganhando muito dinheiro entregando com o conteúdo delas o ativo mais valioso da atualidade, que é a sua atenção. E aliás, deixa eu dar uma segurada aqui só para eu dar um aviso muito importante. Fique esperto porque a sua atenção ela vale ouro, então não entregue a sua fortuna para aquilo que não vai te dar nada em troca, entendeu? Mas continuando, essas empresas estão lucrando demais e vão te dar uma parte disso se você entregar o ouro que elas querem. E para fazer isso é importante que você entenda bem como que elas funcionam e como que esse mercado rola de verdade. E se você se interessou, eu aconselho muito que você leia o livro 10 argumentos para deletar suas redes sociais. E sim, eu estou aqui falando sobre criação de conteúdo e te recomendando ler um livro que fala para você deletar suas redes sociais. Isso aí é para você ver que eu estou aqui para mandar real e falar o que eu acredito e já era. E a verdade é que quase todos esses aplicativos eles são muito tóxicos para cada indivíduo e também para a sociedade no geral. E na minha visão só existe duas opções coerentes. Ou você usa eles para ganhar dinheiro, de forma honesta, óbvio, ou então você sai das redes sociais definitivamente, porque elas vão acabar sugando toda a sua atenção, criatividade, potencial para que eles possam ganhar dinheiro, não você. E eu te garanto, as duas opções são igualmente boas. E esse livro aí vai te ajudar em qualquer uma que você escolher, porque você vai entender com ele o que realmente acontece por trás dos panos. Isso é muito importante. Todos esses grandes atletas, artistas, times de futebol e muito mais, toda a razão por qual eles ganham muito dinheiro é porque eles geram muito mais através da mídia que eles produzem. Simplesmente porque eles conseguem a atenção de milhões de pessoas em qualquer coisa que eles apareçam. O Neymar só ganha tudo que ganha porque a mídia dele atrai o suficiente para isso. Não tem nada a ver com quão talentoso ele é, mas sim com o impacto que ele gerou no consumo do esporte mais assistido do planeta. Tem pessoas com habilidades incríveis em muitas outras coisas, talvez mais raras do que a deles e de muitos outros famosos por aí. Mas elas nunca vão ganhar tanto quanto ele só pelo talento, pelo simples fato de que elas nunca serão capazes de capturar a atenção de tantas pessoas. Independente do que você acredita que é certo ou errado, a verdade é que funciona assim e fim de papo. Esse é o jogo. E que você inclusive joga o tempo todo sem nem a consciência de estar participando. E é claro que aqui eu estou falando dos maiores, mas é completamente possível para nós, meros mortais, tirarmos uma boa parte nisso aí. Numa escala menor, mas muito mais que suficiente para viver bem. Se você tiver a habilidade para capturar a atenção de um bom grupo de pessoas e se você conseguir fidelizar essas pessoas numa audiência e parte dessa audiência em clientes, você já está com quase tudo na mão. A economia dos criadores, sim, eles já até inventaram um nome para isso. É um mercado bilionário que só vai continuar crescendo. Assim como essas empresas também não param de crescer. Até porque nós, criadores, somos só um pedaço minúsculo dessa engrenagem gigante. Então, se até aqui ainda não ficou claro, eu vou te dar a resposta do vídeo. A profissão do futuro vai definitivamente ser criador de conteúdo. Não só porque a barreira de entrada é baixa ou porque pode pagar bem, mas porque qualquer pessoa que desejava alavancar sua carreira, um hobby, ou seja lá o que for, ela vai ter que se tornar um criador de conteúdo em alguma escala. Se você adquirir a habilidade de criar um bom conteúdo referente a qualquer assunto, uma hora ou outra você vai ser recompensado por isso. E eu até entendo que algumas pessoas podem dizer,
já é tarde demais, já tem muita gente nesse mercado, a concorrência é muito alta e não sei o quê. E, realmente, já tem muita gente mesmo. Mas, primeiro, não existe o limite de quanto conteúdo alguém pode ver no dia, de quantos criadores ela pode acompanhar. Sempre vai ter espaço para mais infinitos. Se existir tempo disponível, vai ter tempo para um novo criador. Você só precisa de uma recomendação da plataforma e isso aí você vai conseguir com o conhecimento certo e com o tempo. Segundo, mesmo que já existam muitas pessoas, não existe você. Ninguém é como você, com seus interesses, com as suas opiniões, com as suas visões de mundo. Eu tenho certeza que você tem algo a dizer sobre muitas coisas e com certeza tem pessoas interessadas em ouvir seu lado. Você só precisa aprender a contar a história da forma correta. Sempre vai ter alguém com interesses e gostos parecidos com o seu. E a internet e a criação de conteúdo te permite conectar com essas pessoas de absolutamente qualquer lugar do mundo, apenas com as ideias que você tem. Na verdade, tem um bom motivo para isso ser possível de acontecer e inclusive já aconteceu com vários criadores por aí. As pessoas estão cansadas da publicidade tradicional. Os consumidores, eles querem se conectar com pessoas reais, não com logotipo e marca. Por isso, os criadores, eles têm um poder grande de humanizar o marketing. E por isso, tantas marcas investem muito em criadores de conteúdo. E não necessariamente eu falo criador de conteúdo sendo influencer, por exemplo, mas só pessoas que geram mídia e atraem atenção. Entenda como isso. Agora eu vou dar um exemplo para quem curte basquete. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Eu acho que ninguém é fã da Under Armour. As pessoas são fãs do Stephen Curry. Ele atrai olhares em qualquer coisa que ele faça. Ele é um fenômeno no esporte. E é ele que tem o poder de transformar a marca, e não o contrário. Eu já vi dizer em algum lugar por aí que ele podia estar para assinar um contrato vitalício de quase $1 bilhão. Dólares, não reais. Imagina o quanto a empresa não lucrou só por estar associada a ele. Esse é o motivo por esse cenário ter crescido tanto. As pessoas gostam de pessoas, elas se identificam com pessoas e pessoas compram de pessoas. Nessa enorme quantidade de golpe, tigrinho, cursos horríveis, fraude, toda essa merda que tá rolando por aí, a população tá aos poucos conhecendo e perdendo a confiança em gurus mentirosos. Muitos desses já não vão durar muito tempo e aí que abre um espaço para pessoas honestas e verdadeiras que querem uma conexão real com a audiência. Por isso, nessa nova economia, a autenticidade é uma moeda de alto valor. Essa é realmente uma nova tendência do digital, não é só um papo aleatório que eu estou soltando por aí. Além de mim, tem muitos outros falando a mesma coisa. Então, se em algum momento você acha que perdeu uma oportunidade de entrar no mercado em ascensão, se você perdeu a onda do dropshipping, das criptomoedas, do YouTube, Instagram, TikTok, sei lá, o que for, parece que a nova onda vem aí e a hora de entrar é agora. Querendo ou não, a internet ainda é um mercado muito jovem. Tudo isso começou faz o quê? Uns 20 anos, mais ou menos. E no começo de algo novo, as coisas são assim mesmo. É cheio de caos, misturado com inovação, meio terra de ninguém. É uma bagunça, é um mundo incompreendido. E tem muitas pessoas que ainda tiram proveito disso hoje, mas isso não vai durar muito. Todo mercado tende a amadurecer e a internet está passando por esse processo. As ofertas agressivas não vão funcionar por muito mais tempo. As pessoas estão começando a aprender. Você quer vender curso que não vai agregar em porra nenhuma? Vai lá então, engana os clientes uma vez, essa reputação na internet já era. Dropshipping. Quem que vai competir com o Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon e sei lá mais quem, colocando um galpão de 10 mil metros quadrados em cada capital do Brasil? A verdade é que muitas dessas tendências, por mais que ainda existam, podem não durar por muito mais. E talvez não seja a melhor opção se investir nisso agora. E olha, se for golpe, eu não preciso nem falar que a conta chega mais cara do que você imagina. Então, se ficar aí com oferta black, querendo enganar os outros, pelo amor de Deus, mano. Quando os consumidores também amadurecerem, as pessoas só vão comprar e acompanhar criadores que elas confiam, que entregam qualidade, tanto de forma gratuita quanto paga. Aqueles criadores que você sabe que não vai se vender por uma publicidade suja de uma casa de apostas ou qualquer coisa desse tipo. Se você realmente for uma dessas pessoas, o jogo pode estar lentamente virando a seu favor. Então, se você quiser o meu conselho, isso aqui não é um esquema de fique rico rápido. Se você está disposto a jogar no longo prazo e ser paciente, faça a criação de conteúdo do seu hobby, escolha um nicho ou não também, apenas faça o que você tiver que fazer e o que você gostar de fazer. Porque assim vai ser muito mais fácil você conseguir ter longevidade e consistência, que na maioria dos casos já é o mais importante. Tenta aprender mais e evoluir a cada dia, sua edição de vídeo, roteiro, thumbnail, tudo que for possível aprender. Monitora os resultados, estuda os conteúdos que foram melhor, tenta entender o motivo de cada um e com o tempo é possível que você encontre a sua identidade e o que vai funcionar para você. Mesmo que você não viva disso, principalmente no começo, só de você ter uma atividade que te ajuda com uma boa renda extra já é algo muito bom.
E com essa renda extra, se possível, você pode alavancar várias outras coisas na sua vida, sei lá, investir em ação, aposentadoria, outro negócio, criar conteúdo de mais qualidade, enfim, as possibilidades são infinitas. Com dinheiro, um mar de oportunidades se abre. O importante é você começar, porque é só na prática que o verdadeiro aprendizado começa. E assim como eu, você também tem muito a aprender.